Mas vocês ficaram com medo. Eu sei. Eu fiz isso para testar. Vocês pensaram assim, o pastor subiu e a gente ficou. Jesus levou o pastor e nós ficamos aqui. Não foi? Quem pensou? Eu sei que pensaram. Abra sua Bíblia em Romanos 14 e verso de número 17. Eu sei que vocês pensaram. O Nenoque pensou, meu Deus. O pastor subiu sozinho, a gente ficou aqui. O filme não ensina, né? Você viu que o filme de arrebatamento sempre fica o pastor atrás do púlpito chorando e orando, né? Meu Deus, esses filmes são terríveis, né? Romanos capítulo 14, verso 17. Nós temos aqui uma palavra dos nossos corações. Todos encontraram? Então diz aquele amém jubiloso aí. Amém. Presença forte do Espírito Santo, né? Muito bom, né? Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pai querido, inicie os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, alegria no Espírito Santo. Eu quero continuar falando com a igreja a respeito do reino de Deus. O reino da graça, o reino da misericórdia, o reino de Deus que Deus implantou através do seu Filho amado Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 1, verso 14, por ali em diante, que Jesus Cristo ele veio implantar um reino, e esse reino, ele não é um reino de comida, de bebida, mas é de paz, de alegria e de justiça. Deus implantou esse reino, e todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passam a ser cidadãos desse reino. Por quê? O Rei Jesus começa a habitar dentro do nosso coração e transformar a nossa vida. E eu quero continuar então a conversar com você a respeito do reino de Deus, porque é a mensagem mais importante que existe. Jesus, quando ele vai fazer a primeira pregação, qual que ele diz? O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, a qual eu estou pregando agora no meio de vós. Então todas as pessoas que começavam a crer no Evangelho que Jesus estava pregando, as boas novas, eles eram salvos. E acontecia algo dentro deles que nós chamamos de novo nascimento. E esses homens e essas mulheres, elas eram transformadas de dentro para fora. As suas vidas começavam a mudar. Porque todos os reinos implantados na terra são reinos terrenos. Mas Jesus ele veio implantar um reino espiritual que começaria a existir dentro de cada coração, dentro de cada vida. E eu quero falar hoje a respeito disso e de algumas leis que regem o reino de Deus. Para que nós possamos entender a mensagem do reino de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: reino, para ser reino, precisa primeiro de ter rei. Reino que não tem rei, não é reino. Então todo reino, toda monarquia, ela tem que ter, todo governo, tem que ter alguém que manda, tem que ter alguém que é sobre as pessoas. E no reino de Deus existe um rei, e esse rei, ele é todo poderoso. A Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O reino de Deus tem um rei, e o rei do reino de Deus é o Pai, é Deus todo-poderoso, é o Deus todo-criador, é o Deus imortal, é o Deus invisível, mas é o Deus real. Ele é o rei do reino a qual Jesus veio estabelecer nessa terra. A Bíblia nos mostra, no livro de Salmos, capítulo 103, e verso 19, diz assim: e o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus,
estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, anjos seus, magnifico em poder, que cumprir as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. O reino de Deus, o próprio Deus, é o Deus deste reino. Ele é o governador deste reino. Então, para nós entendermos reino, nós precisamos entender que o reino tem que ter rei. Porque se o reino de Deus não tiver um rei, vira anarquia, vira uma bagunça. E Jesus, então, ele deixou bem claro nas Escrituras que o rei é o rei dos reis, é o rei imortal, é o rei poderoso, é o Senhor dos senhores e o rei da glória. Ele é invisível, mas ele é real e ele é presente. E o reino de Deus é estabelecido, o trono de Deus está sobre o reino de Deus. Por que que existe um reino, o reino das trevas? Só que no reino das trevas não existe rei. Porque Satanás é criatura. E demônios são criaturas. Então no reino das trevas não existe rei. Só existe rei no reino de Deus, que é o Todo-Poderoso, a qual nós acabamos de ler. Mas para a gente compreender a respeito de reino, nós precisamos entender que num reino precisa ter rei, mas precisa também ter príncipe. Porque se um reino não tem príncipe, o reino está fadado a morrer. É por isso que todo o reino existe rei e existe príncipe. E no reino de Deus existe o rei e existe o príncipe. A Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 6, a Bíblia diz assim, capítulo 6 e verso 15, a qual em sua época determinada há de se revelar pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia também diz em Isaías capítulo 9, verso 6, porque um menino nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O reino na qual eu e você participamos, existe rei, existe príncipe, só que reino, para ser reino, precisa de rei, de príncipe e também precisa de povo. Porque um reino que tem rei, que tem príncipe e não tem povo, não é reino. E a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2 e verso 9, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Posso ouvir um amém? Então o reino de Deus existe rei, existe príncipe e existe povo. E o povo é a igreja. O povo de Deus sou eu e você, que aceitamos o rei e aceitamos o príncipe, Jesus Cristo, como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas, quando a gente fala de rei, quando a gente fala de príncipe, e quando a gente fala que nós somos o povo de Deus, precisaria haver um brado de vitória dentro da igreja. Você não está entendendo o que eu estou pregando. Ou você está fora do ar, ou você está hipnotizado por alguma coisa, você está fora do ar. Eu estou dizendo que existe um reino espiritual, e existe um rei todo-poderoso, e existe um príncipe todo-poderoso que é sucessor deste reino. E eu estou dizendo que nesse reino existe um povo que não era povo, mas que agora é povo porque foi adquirido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós nos tornamos povos do reino de Deus. Existe briga na terra para se tornar um americano.
As pessoas do México querem pular o muro de proteção para se tornar um americano. Existe briga para se tornar um japonês, para vir ao Japão. Existe homens procurando uma japinha no Brasil para casar, para vir ao Japão. Agora Deus está falando que nós somos povo do reino dele. E quando a gente entende isso, a gente tem que dizer: meu Deus, eu sou o povo escolhido de Deus, eu sou o povo comprado por Deus. Mas o povo não entende o que é reino. Afinal de contas, você não sabe nem o que é rei, você só conhece presidente. Mas a Bíblia diz que Deus tem um governo estabelecido sobre a terra, a qual eu e você fazemos parte. Nós não só somos crente, nós não só somos participantes da igreja, nós somos o povo adquirido do Senhor. Nós somos um povo comprado por um sangue precioso de Jesus Cristo. Ele nos fez seu povo. Reino, para ser reino, precisa de rei, precisa de príncipe e precisa de povo. Imagina um rei sem povo. Imagina um reinado que não tenha povo. É por isso que Deus, quando Pedro recebe a revelação, ele diz então que nós passamos a ser o povo de Deus. É por isso que ele diz assim, ó: vós, porém, vós sois raça eleita. Toda vez que eu terminar, você fala amém, bem forte. Olha lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Está muito fraco. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para proclamar. A proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes, vai irmão, não éreis povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos aplaudir o Senhor. Ei! Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós não éramos nada, mas Deus nos alcançou. A Bíblia diz que Deus transportou-nos do reino das trevas para o reino da sua luz. Hoje nós estamos debaixo do reino de Deus. E reino, para ser reino, precisa de povo. Mas reino, para ser reino, ele precisa também de um porta-voz. Porque um reino sem porta-voz fica difícil. É igual na estrutura do Brasil, existem lá, você sabe muito bem, as hierarquias. Por exemplo, o vereador da cidade, ele é o porta-voz do povo. O vereador, qual que é o trabalho? Ouvir o povo e levar para cima. O que é um deputado federal? É um porta-voz de quê? Do Estado. E a Casa Branca, o Congresso, o que é aquilo lá? É o porta-voz do Brasil. Então, o reino precisa de um porta-voz. E a Bíblia diz em João capítulo 16, verso 3, diz assim, ó: preste atenção, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O porta-voz do reino de Deus é o Espírito Santo. O porta-voz do reino não é o pastor. O porta-voz do reino não é a igreja. O porta-voz do reino de Deus é aquele que chama Espírito Santo, que ouve tudo aquilo que Deus fala e transmite para nós as vontades de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus. É por isso que o povo de Deus, quando vai orar, quando vai pregar, ou quando vai cantar, pelo menos tem o hábito de falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que nós louvemos? O que o Senhor quer que nós preguemos? E o Espírito de Deus, então, como porta-voz do reino, ele vem e traz a mensagem ao nosso coração. É por isso que a presença de Deus ela é tão forte em alguns cultos.
Porque a gente às vezes obedece aquilo que nós recebemos do porta-voz. Nós recebemos o hino do porta-voz e cantamos o hino e o nosso coração é impactado. Nós ouvimos uma mensagem do porta-voz do reino e transmitimos a mensagem e a igreja é impactada, a igreja ela é mudada, a igreja é transformada, a igreja recebe vida de Deus. O Espírito de Deus é o porta-voz do reino de Deus. Porém, para a gente começar a pregar, nós precisamos entender que o reino de Deus precisa ter porta-voz de Deus. Porque nós temos que saber o que Deus quer falar. Nós queremos saber o que Deus quer que nós façamos. Nós temos que saber o que Deus quer que possamos fazer, como se conduzir, como se movimentar, para onde ir. Por isso o Espírito Santo, quando ele vier, ele não falará de si mesmo, mas vai falar de tudo aquilo que ele tem ouvido. E o Espírito Santo já veio. O porta-voz habita dentro de nós. O porta-voz do reino está na nossa vida. O porta-voz do reino habita em nós. É por isso que nós não ficamos confusos. É por isso que nós não ficamos divididos e separados. É por isso que nós não ficamos sem saber para onde ir, porque nós temos um porta-voz nesse reino que transmite a vontade de Deus, que transmite a direção de Deus aos nossos corações. Mas o reino de Deus, ele precisa também de um porta-voz do povo. Porque Deus precisa saber o que o povo precisa. Você sabia? E o porta-voz do reino é o mesmo porta-voz do povo de Deus. Qual que é o porta-voz do povo de Deus? A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8 e verso 26. Olha só, preste atenção. Também o Espírito, semelhantemente, ou de igual maneira, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Não sabemos como orar, não sabemos como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, o povo tem um porta-voz, que é o mesmo porta-voz de Deus para o povo, é o mesmo porta-voz do povo para Deus. É o Espírito de Deus, que nos assiste nas nossas fraquezas, que nos assiste nas nossas limitações, que nos assiste nos momentos de desespero. E esse Espírito Santo, ele nos fortalece, é ele que nos ajuda a continuarmos a viver como cidadãos do reino. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele diz assim: olha, vocês não sabem como orar, vocês não sabem como pedir, vocês não sabem como se comportar, mas o Espírito de Deus intercede por vocês com gemidos inexprimíveis diante do Rei. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Então o Espírito de Deus, ele nos fortalece, ele nos ouve e ele intercede diante do Pai por nós. Existe um intercessor no céu por você. Da mesma maneira, quando Deus quer falar algo para a igreja, ele usa o porta-voz Espírito Santo. Quando a igreja precisa falar ao rei, ele usa o mesmo porta-voz Espírito Santo e ele intercede diante de Deus por nós. E ele nos assiste nas nossas fraquezas. E fraqueza é o que mais temos. Quantos nessa semana não se sentiram fraco espiritual? Quantos nessa semana não se sentiram mal espiritualmente? Quantos nessa semana não sentiram uma luta espiritual? Mas o porta-voz, Espírito Santo, leva isso diante do Pai e intercede por você, para que você possa permanecer em pé, para que você possa permanecer como cidadão do reino de Deus. Esse porta-voz que está nos assistindo agora, que traz a mensagem do rei para o povo, é o mesmo que leva a mensagem do povo para o rei. Queridos, é por isso que tem cultos e cultos, que tem culto que a gente prega aquilo que a gente acha que tem que pregar.
Tem culto que a gente louva aquilo que a gente escolheu e acha que tem que louvar. Mas tem culto, parece que a palavra veio do porta-voz e ela é diferente. Tem vezes que o louvor parece que veio do porta-voz e ele é diferente. É por isso que a voz de Deus é como voz de muitas águas. O reino, para ser reino, precisa de rei, precisa de príncipe, precisa de povo, precisa de porta-voz, Espírito Santo. E o reino de Deus, para a gente pregar e terminar, precisa de leis. Porque um reino que não tem lei, um reino que não tem ordem, um reino que não tem doutrina, um reino que não tem limites, não é reino, é bagunça. E no reino de Deus, se é que somos povo do reino de Deus, nós temos que entender que as leis estabelecidas por Deus são leis que nos protegem, são leis que nos ajudam, são leis que nos governam. Quantos dirigem aqui? Levante a mão. Nossa, quanta gente. Quantas irmãs dirigem? Levanta a mão. Ui, olha. Eu sou fã de irmãs que dirigem. Sou fã. Porque teve uma época no Japão que você chegava numa igreja e começa, quantos dirigem? 1, 2. E existia o famoso sogue, né? Eu andava 100 quilômetros todo domingo fazendo sogue para a igreja. Porque só tinha eu que dirigia. Hoje não, né? Quantas irmãs têm carta? Quantas irmãs dirigem? Sogue ali, ó. As irmãs fazem sogue, né? O reino de Deus precisa de leis. Mas você que dirige, quantas vezes você não pensou assim? Por que tanto semáforo? Quantos já pensaram? Pelo amor de Deus, quanto semáforo nessa avenida? Quantos aqui já pensaram, meu Deus, por que 40 por hora? Não tem ninguém na pista. Agora eu quero sanar essa dúvida. Vamos tirar então todos os semáforos da cidade. Melhora ou piora? Melhora ou piora? Porque todo mundo quer passar na mesma hora. Todo mundo tem pressa, o mundo tem pressa. O mundo não tem tempo. Por quê? A gente sempre sai atrasado. Imagina a cidade de Comac sem farol, sem semáforo, sem polícia, sem lei, sem norma. Diga comigo, viraria um? Agora pensa comigo o reino de Deus, sem leis, sem norma. Vira o quê? Uma bagunça. E olha que nós não estamos falando de igreja, nós estamos falando do reino, a qual eu e você e todos aqueles que professam a fé em Jesus fazem parte. Então eu quero falar de tantas leis, tirei algumas, para a gente começar a pensar. Leis que Deus estabeleceu para a sua proteção. Aqui nós temos o irmão Cláudio, que se você olhar para ele e falar assim, irmão, eu quero uma mensagem de 2016. Ele vai, está vendo lá? Olha para trás, irmãos. Isso, deixa ele vermelho. Ele vai abrir aquele livro e vai pegar. Porque ele tem um hábito que ele adquiriu no Brasil, nos estudos a qual fez, de anotar. E eu conheci um pastor que ele diz assim, ó, é melhor um pingo de tinta em um papel do que meia dúzia de palavras gravadas na mente. Por quê? A mente rapidamente esquece tudo que você vai ouvir. Mas aquilo que você apontou, aquilo que você anotou, aquilo que você gravou, aquilo fica gravado e você leva para a sua casa. É por isso que quando nós chegamos em casa, alguém pergunta como é que foi o culto, a gente responde, foi uma bênção. Mas quando eles vão mais profundo, perguntam assim, o que pregou, a gente não sabe. Quando pergunta o que leu, a gente também não sabe. O que cantou, nem sei, rapaz, estava tão ocupado cantando, que eu não sei. Por quê? Muitas vezes nós não temos esse hábito, mas o hábito é adquirido. É só você começar a trazer um livrinho, uma canetinha e fazer as suas apontações. Amém? Isso é importante. Primeira lei do reino que nós vamos falar é o reino. Olha só. A Bíblia diz em Mateus 22, 37. Respondeu Jesus, você vai ter que amar o Senhor teu Deus de todo o coração,
de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Primeira lei do reino. Você tem que amar a Deus. E eu estava deitado hoje. Eu falei, Deus, o que é amar o Senhor? E Deus respondeu. Porque era 3:30, eu estava deitado. Uma dor de cabeça. Dedo coçando para mandar uma mensagem. Alguém prega aí. E eu estava lá. E eu falei, Senhor, o que é amar o Senhor sobre toda a minha força, toda a minha alma, com todo o meu viver? Deus respondeu para mim. É amar a Deus mais do que você. É amar a Deus mais do que a si mesmo. Você tem que amar a Deus mais do que você próprio. Por que a Bíblia não diz para a gente amar a gente mesmo? Porque a gente já faz isso automaticamente. A gente já faz isso automaticamente. A gente gosta de amar a gente mesmo. Só que Deus disse assim, olha, no meu reino, a qual eu sou rei, a qual Jesus é príncipe, a qual o Espírito Santo é porta-voz, e qual vocês são povos, vocês têm que entender que a primeira lei que eu estabeleci, você tem que me amar de toda a sua alma, de toda a sua força, com todo o seu vigor, porque isso é uma lei do reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre a enfermidade que eu tenho. Amar a Deus mais do que a mim mesmo, a ponto de eu dar a minha vida para Ele e dizer, Senhor, o governador da minha vida não sou mais eu, mas é o Senhor. Você está vendo a diferença do reino de Deus com o reino do mundo? No reino de Deus, a primeira lei é essa, amará a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22:37. Se você não quer amar a Deus sobre todas as coisas, você não consegue viver no reino. Mas quando você entrega seu coração, mas quando você entende que esse rei precisa ser amado, esse rei, ele precisa ser venerado, esse rei, você precisa entregar a sua vida totalmente para ele, esse rei você tem que amar acima da sua própria vida. Então você está entendendo o que é viver no reino. Mas tem mais leis. Segunda lei do reino. Eu estou falando segunda lei porque eu escolhi 5, mas existem muitas leis. Mas a próxima lei que eu quero conversar com você é a lei que está em Mateus 22:39. Olha só. Primeira lei, amar a Deus sobre todas. Eu estou sentindo que eu tenho que falar mais sobre isso. Eu estou sentindo. Diga para o teu irmão, aqui a pegada é seca. Fala, esse pastor não leva para casa. Sabe por que eu não me vendo, irmão? Sabe por que eu não me vendo? Porque quando eu me vender, eu não sou mais porta-voz de Deus. Porque o Espírito de Deus é porta-voz do reino. Mas nós também somos porta-voz da igreja. Nós somos um canal. E se eu me vender, essa coca me deram, ela é minha. Se um dia eu me vender para pregar, então eu não falarei mais o que o rei quer, mas eu vou falar o que o povo quer. Eu sinto que eu preciso falar mais a respeito de amor, amar a Deus. Você tem que amar a Deus mais do que a sua própria profissão. Você tem que amar a Deus mais do que a sua própria dívida. Ah, é aqui mesmo, Senhor. Isso, é aqui que Deus quer falar. Sabe, querido, a gente tem nos dado, a gente tem trabalhado igual doido para pagar as nossas dívidas. E nós temos amado mais as nossas dívidas do que Deus. Por quê, pastor? Porque nós estamos dando mais tempo para trabalho do que para Deus. Quando falta tempo para você, e você começa a ver onde você está gastando o seu tempo, onde você gasta seu tempo? Aonde você passa 12 horas todo dia? Aonde você passa 14 horas? Aonde você passa 8 horas? Na presença do rei? Pastor, mas eu não tenho que trabalhar. Sim, vai ter com a formiga ou preguiçosa. Temos que trabalhar,
Mas aqui eu quero mostrar para você que nós temos que amar a Deus sobre tudo isso. E muitas vezes nós estamos amando tanta dívida que nós estamos trabalhando só para pagar a dívida. E Deus quer mudar esse cativeiro porque você é povo do reino. Porém, existe a segunda lei. E essa é boa. Verso 39. O segundo mandamento, a segunda lei é esta: amará o teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Eu tenho que amar as pessoas mais que o quê? Que a mim mesmo. E aqui existe um problema muito feio no reino. Qual? Pessoas se amando a si próprias. Pastor, como que eu começo a me amar a mim mesmo? É quando eu não aceito as pessoas do jeito que elas são. É quando eu não aceito a igreja como ela é. A gente não aceita as pessoas como elas são, a gente quer que elas sejam como nós. A gente olha para os obreiros e a gente tem o costume de dizer, você tem que ser como eu. Quando a gente começa a achar que todo mundo tem que ser como a gente começa a deixar de amar as pessoas como elas são. E no reino de Deus existe essa lei. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas que você tem, mas você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. E como eu amo o próximo como a si mesmo, como a mim mesmo, respeitando os limites de cada pessoa que aqui está. Olha para o teu irmão e diga assim: eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. É uma lei do reino. O irmão errou, ele é digno de perdão. É verdade que às vezes o erro dá vontade de você dar um murrão. Dá vontade de você pegar a orelha do camarada e falar, cara, você é cabeção mesmo, hein? Porém, isso é falta de amor. Por quê? Talvez eu não erro da mesma maneira, mas eu erro de outra maneira. E nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque senão nós não vamos achar misericórdia no reino. O reino de Deus é de misericórdia. Mas o povo tem que ser misericordioso. Porque senão quando você cair, Enoque, ninguém vai te dar a mão. Por quê? Porque quando as pessoas caem perto de você, você apedreja. Então essa lei é estabelecida, ela tem que ser cumprida. Amar o próximo como a mim mesmo. É falar como Jesus. Eu não estou aqui para ser servido, mas eu estou aqui para servir você. Eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para buscar a Deus por você. Eu estou aqui para ouvir a Deus por você. Amar o próximo como a nós mesmos é uma lei no reino. Esses dias eu conversei com uma pessoa que saiu de uma igreja. Ela falou assim, olha, está difícil de eu voltar para a igreja, porque as pessoas não me aceitam. Sabe, irmão, no reino de Deus muitas vezes falta esse amor pela outra pessoa. Que é isso, amor é isso. O respeito que eu quero que você tenha para comigo, eu tenho que ter para você, eu tenho que ter com você, eu tenho que te respeitar. Porque se eu não te respeitar, como eu vou querer que você me respeite? Seja sincero comigo. Quantos aqui gostam de ser amado? Só eu e Henrique. Quantos gostam de ser amado? Quantos aqui gostariam de receber uma visita se você estivesse no hospital em cama? Quantos aqui gostariam de uma ajuda financeira se você tivesse quebrado? Quantos aqui, se não tivesse um carro, e se ganhasse um carro, ficaria contente? Então, querido, você tem que começar a fazer isso. Você quer ser amado? Comece a amar alguém. Você quer receber uma visita? Comece a visitar alguém. Você quer uma bênção? Comece a abençoar alguém. Você quer uma ajuda? Comece a ajudar alguém. Em Mateus capítulo 25 diz assim, olha, estive nu e não me visitaste. Estive preso e não me visitaste. Estive fome
não me deste de comer. Jesus, ele vai falando dessa parábola, e as pessoas perguntam para ele: Jesus, quando que o senhor estava com fome que a gente não viu? Quando que o senhor estava preso que a gente não viu? Quando o senhor teve sede que a gente não viu? Quando o senhor teve necessidade que a gente não viu? Ele disse assim: olha, todas as vezes que você fizer uma pequena coisa para um desses pequeninos, você faz para mim. Então, quando você visita um preso, é como você estivesse fazendo algo para Deus. Quando você dá um prato de comida a alguém, é como você estivesse dando isso para Deus. Quando você faz uma visita num hospital, é como você estivesse visitando o próprio Deus. Quando você faz alguma coisa para uma pessoa, Deus recebe aquilo como se fosse para ela mesmo. É uma lei, diga comigo, é uma lei. Amar o próximo como a mim mesmo, respeitá-lo, cuidar dele, ter atenção pelas necessidades dele. Mas tem mais leis. Existe outra lei no reino que é poderosa, e por falta da dedicação, por falta da visão correta nesta lei, a gente perece. A Bíblia diz que existe uma lei em 2 Coríntios capítulo 9, que é uma lei que precisa ser exercitada pela igreja. Diz assim, Paulo dizendo: isto afirmo, em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 a 7. Eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Essa lei é a lei da semeadura. Quando você traz uma oferta no altar, você não está comprando uma bênção de Deus. Quando você oferta uma oferta, ou você consagra o seu dízimo, você não está comprando a bênção de Deus, porque Deus não se vende. Mas você está cumprindo uma lei do reino, que é semear no reino. E a Bíblia diz que todas as vezes que eu semeio no reino de Deus, e semear no reino, não é só em oferta aqui, mas de repente é uma oferta para um irmão necessitado, é uma oferta para comprar algo para a própria igreja. Você está sentado, está confortável? Tá? Faz assim. Tá? Alguém comprou essa cadeira. Alguém comprou essa cadeira para que você pudesse estar sentado. Deus não precisa de cadeira. Deus não precisa de templo, porque nós poderíamos adorar lá no frio, lá na chuva, lá fora. Nós podíamos adorar lá no vento, lá na montanha do nosso lado, na beira do rio de Sogal. Agora, tudo que tem aqui é para nós. Alguém comprou essa cadeira, e essa cadeira foi uma semeadura no reino. E a Bíblia diz que isso é lei. E quando é uma lei, Nenoque, é uma lei que traz proteção e traz as bênçãos de Deus, o favor de Deus. Mas não é uma opção, é uma lei. E Paulo diz assim, olha, entendam bem, aquele que semeia pouco, pouco vai colher. É ilógico eu colher uma carreta de grãos de feijão e plantar só um saco de feijão. Você entende de matemática? Eu planto 60 quilos de feijão e quero receber 25 mil quilos de feijão. Vai acontecer? Por que não vai acontecer? Porque a semeadura foi pouca. Mas não é assim que a gente faz? Muitas vezes no reino, vou semear bem pouquinho e espero colher um pocão bem grande. Vai acontecer? Não vai. Paulo diz assim, semeia pouco, colhe pouco. Semeia com abundância, colhe com abundância. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, e verso de número 7, diz assim, olha, não vos enganem.
Não vos enganeis de Deus. Dele não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. É uma lei. Então, querido, não adianta você plantar um saco de feijão e querer colher uma carreta. Para colher uma carreta, você tem que semear a quantidade necessária. E no reino de Deus, quanto mais você semeia, mais você colhe. E quanto mais você sonega, mais você deixa de ganhar. Porque é uma lei do reino. Muita gente entende isso. Existe outra lei no reino que a gente vai mencionar e vamos terminar. 4 leis, Amar a Deus, amar o próximo. Qual que é a outra? A lei da semeadura. E a 4ª lei do reino para proteção: dizimar. Pastor, se eu pregaria isso em outra igreja? Só se o porta-voz mandar. Porque essa mensagem é o pastor da igreja que tem que pastorear. É o pastor local que tem que Geralmente, quando você vai pregar numa igreja, ninguém pede para você falar de dízimo. Até hoje, nesse tempo de pastor que eu tenho, só em uma igreja no Brasil que eu fui, o pastor pediu para mim: olha, pastor, eu quero que o senhor ministre a respeito de dízimo e oferta. Uma igreja até hoje. Por quê? Porque geralmente isso é o trabalho do pastor. Porque o pastor tem que instruir as suas ovelhas a respeito das leis do reino. Porque se você desconhecer as leis do reino, você deixa de receber as bênçãos desse reino. E vive como não tivesse no reino. A lei do dizimar. Olha só a palavra de Deus que diz aqui, em Malaquias 3:10. Passagem temida por muitas pessoas. Trazei todos, eu tenho uma revelação para você aqui, fica tranquilo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medidas. Olha só o verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vinde no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Lei do dízimo. Dízimo é uma lei do reino. Pastor, mas o dízimo é da antiga aliança. Claro, na antiga aliança isso era à risca. Porém, Jesus foi anunciado também no Antigo Testamento. Quem aceita Jesus hoje? Quem crê que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento? Tem muita gente dizendo aí, olha, eu não dizimo porque o dízimo é da antiga lei. Mas e Jesus? Isaías estava onde profetizando que viria um príncipe sobre nós? Na antiga aliança. Querido, as pessoas costumam dividir a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Mas eu costumo dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. Então, é uma lei que Deus estabeleceu no reino, trazer o seu dízimo na casa do tesouro. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Quase todos são dizimistas. Foi a pergunta que eu fiz para Deus. Deus, o senhor está me dando essa mensagem, mas por quê? Quase todos na igreja são dizimistas. Aí Deus falou assim para mim: filho, é simplesmente para que eles entendam que não é só levar o dízimo. Eles precisam entender que isso é uma lei. Então, se eu quebro uma lei, eu sou punido por ela. Porque Deus, ele não vai se manifestar toda hora no reino. Deus, ele não vai interferir no reino. Por quê? As leis constituídas por Deus são elas que vão dirigir o povo. Quando você quebra a lei do silêncio, o prefeito de São Paulo está fechando as casas noturnas e está a igreja, porque estão quebrando a lei do silêncio estabelecida.
Quando você quebra a lei do Xingu, como é que chama aí o semáforo? Xingu? Quando você quebra a lei do semáforo, você pode ver que quantos aqui já passaram em sinal vermelho e nada aconteceu? Quantos aqui já passaram várias vezes em sinal vermelho e nada aconteceu? Não é assim? De vez em quando eu passo em vermelho, nada acontece. De vez em quando eu saio aqui da igreja de madrugada, o sinal vermelho, eu olho para lá, olho para cá. Ontem eu saí daqui 4 da manhã, parei no semáforo, tudo fechado e não tem ninguém. Mas o Espírito Santo falou comigo: você vai passar, você não tem ninguém. É só dar seta e virar. E eu fiquei ali quietinho, porque eu entendi a lei do reino. O Senhor está falando, você pode passar várias vezes, só que você está quebrando uma lei. E daqui a pouquinho essa lei te pega. Por que no meio da igreja do reino de Deus tem muita gente fraca, desviada, desanimada? Porque quebram as leis estabelecidas no reino. E a Bíblia diz, olha, fazei prova nisto, no quê? No seu dízimo. Provai de mim, a Bíblia diz, e sabei que eu sou um Deus bom. Olha, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. Mas trazei os dízimos à casa do tesouro. Pastor, mas por que pregar sobre essa lei se todo mundo dizima? Para não deixar de dizimar. Porque quantos aqui já passaram o sinal vermelho e nada aconteceu? Mas quantos aqui já passaram o sinal vermelho e foram multados? Porque estão quebrando leis que são estabelecidas. E dentro do reino de Deus, nós não podemos quebrar essas leis de amar a Deus, amar o próximo, lei da semeadura e a lei do dizimar. Amém, igreja? Pastor, você vai continuar pregando? Não, por quê? Tem muitas leis que nós vamos falar durante esse ano. Eu quero orar com você. Amém? Eu quero orar com você.